Olá, meus amigos, minhas amigas. Chegou o nosso horário do nosso encontro diário. O tema de hoje é um tema muito bonito, mas também um tema que nós vamos dar um puxão de orelhas nos humanos, né? O tema de hoje é: estamos errando no futuro, da construção do futuro, né? É um tema muito importante. Para construir um mundo bem melhor, nós precisamos entender que temos que ter estratégias. Para vencer uma guerra, e nossa guerra é a guerra da luz, nós precisamos, sem dúvidas, começar a montar estratégias vencedoras para uma arquitetura da coragem, para que nós, como verdadeiros guerreiros, possamos ter sucesso nessa construção de um mundo bem melhor. O futuro iluminado passa também pela integração do corpo humano, pela integração do corpo físico, do corpo psíquico e do corpo espiritual. E hoje nós iremos analisar onde talvez nós estejamos errando. Para isso, nós iremos dar continuidade do tema de ontem. Ontem nós falamos de Sigmund Freud e hoje nós vamos falar de Jung. Jung nasceu em 1875 e morreu em 1961. Ele viveu praticamente as duas grandes guerras da Europa, né? A primeira e a segunda. Jung foi discípulo de Freud, mas em 1914 ele acabou abandonando o seu mestre e seguiu uma outra linha de pensamento na questão da psiquiatria, na questão da psicanálise. Por isso, ele é o pai da psicologia analítica. Por que Jung é importante para nós estudarmos esse tema? Bom, primeiro vamos conhecer um pouco a história de Jung rapidamente para nós entendermos por que ele foi para a psicologia analítica. Jung era, quando criança, os seus pais, o seu pai era um pastor e ele tinha na família 5 pastores, ou seja, uma família altamente religiosa, altamente cristã. No entanto, Jung divergia um pouco do pensamento do pai, né, porque ele não aceitava as doutrinas e os dogmas da maneira como que eles impunham naquela época, né? Por exemplo, né, uma coisa que ele já questionava quando criança. Quando criança, né, o pai dele falava, né, nos cultos, né, olha, Jesus é o nosso Salvador, aquela pessoa que nos protege, aquela pessoa que nos estende a mão para nos ajudar. E então, na imagem de Jesus, é um verdadeiro herói, né, um salvador, né? Logo em seguida, né, morria uma pessoa, ele via, né, os adultos comentando com a criança, né? A criança perguntava, o que aconteceu? Daí os adultos respondiam, Jesus levou para o céu, né? E um falava assim, calma, Jesus é no Salvador, cuida da gente, depois leva a pessoa embora para o céu. Ou seja, como que pode, né, Jesus, né, a incoerência nas falas dos humanos? E Jung foi crescendo até que ele chegou à faculdade. Na faculdade, Jung queria fazer arqueologia, né? E só que o pai dele não tinha tanto recurso nessa época, né? Jung nasceu em Zurique, na Suíça, mas nessa época ele já morava na Basileia. Então os pais não tinham tanto dinheiro e a faculdade de arquitetura não tinha lá na Basileia, na Universidade de Basileia. Então Jung decidiu, depois de 3 sonhos, a fazer a faculdade de medicina. Uma curiosidade muito interessante, né? O avô de Jung, que Jung não teve a felicidade de conviver, foi professor dessa faculdade e era o principal criador da faculdade de medicina da Universidade de Basileia. E foi um dos primeiros criadores da Fundação da Esperança para as crianças com transtornos psíquicos mentais, né? Principalmente o autismo. Em outras palavras, o avô de Jung foi um dos criadores dos primeiros hospitais psiquiátricos do mundo. Veja que interessante, como que no mundo imaterial, no mundo espiritual, parece que determinados conhecimentos, determinadas tendências vão passando de geração para geração, né? Jung, que foi um dos maiores psicanalistas da humanidade, já tinha lá nos seus avós, né, no seu avô, uma espécie de uma referência que, de uma certa maneira, acabou influenciando mentalmente
Jung, né? Os caminhos de Jung. Bom, na faculdade, Jung participava do diretório acadêmico, então ele também gostava muito de assuntos como política, geopolítica e outros assuntos, e fazia um relacionamento com outras áreas da ciência. Mas ele sempre questionava a maneira como a ciência tratava a matéria, por exemplo, né? Naquela época a ciência era muito materialista, né? Ainda é, mas hoje ela já evoluiu um pouco, mas na época era muito materialista. Por exemplo, Jung questionava uma coisa que, né, a ciência naquela época admitia que o átomo, toda a matéria é feita de átomo e o átomo é indivisível. Aí Jung falava assim, mas calma aí, se o átomo é indivisível e a matéria ela se manifesta em estado sólido, líquido ou gasoso, calma aí, o átomo não pode ser indivisível. Existe alguma coisa de errado nessas teorias. É lógico que na época ainda não se tinha o conhecimento, né? Estava nascendo ainda a física quântica, mas Jung já admitia a existência de algo imaterial, algo invisível na matéria, no átomo, que a ciência não conseguia resolver. Por que esses questionamentos de Jung foram muito importantes? Quando ele começou a trabalhar com Freud, né, nas pesquisas de Freud, no primeiro momento ele conseguiu admirar muito o trabalho de Freud, porque Freud praticamente ele tinha duas bases, né, o consciente e o inconsciente pessoal. Freud foi a primeira pessoa que falou do inconsciente, mas para Freud o inconsciente era pessoal. Então Jung começou a admirar a questão do inconsciente pessoal. Você tem que analisar como que funciona o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é o equivalente que nós falamos aqui de corpo psíquico. É a morada da alma e da mente. Para Freud, né, existia um inconsciente. Tudo que acontece na nossa vida, a gente vai guardando na memória. Só que algumas coisas que são irrelevantes, a gente guarda na memória e deixa lá, parado na memória. Mas existem outras coisas, por exemplo, traumas da infância, situações de violência, situações de muito estresse, que você guarda, só que para você é inconcebível essa situação, esse momento que você viveu. E por isso você guarda no seu inconsciente e não lembra mais disso aí. Fica guardado lá. Só que ele fica guardado e depois produz os transtornos psíquicos, né? Então, isso é um tema hoje muito delicado, né? Porque os neurocientistas querem decidir, falam que a depressão, a ansiedade, os transtornos psíquicos, a bipolaridade, tem muito a ver com a genética. E a psicologia fala que não é só a genética determinante, também pode ser. Mas existe o quê? O meio ambiente. Conforme os fatos, as experiências da vida da pessoa, pode gerar ou não a depressão e os outros transtornos da mente humana. Mas Jung começou a analisar o estudo de Freud e começou a perceber que faltava uma terceira perna nos estudos de Freud. E Freud não admitia essa terceira perna. E Jung começou a perceber que certos tabus, certos totens de Freud não eram explicados apenas com esses dois elementos, da consciência e do inconsciente pessoal. Então Jung, como ele tinha na sua origem uma forte religiosidade cristã, apesar de ele não aceitar muito os dogmas e os tabus religiosos, Jung falou assim, calma aí. Ele começou a perceber que as religiões eram fatores importantes na formação do inconsciente da humanidade. E aí Jung começou a estudar as religiões primordiais. Então ele viajou para a Índia e começou a estudar fortemente o hinduísmo e o budismo. Quando ele chegou no hinduísmo, ele percebeu a função trina que o hinduísmo sempre trabalhou. O Deus manifestado, o Deus não manifestado, o Deus não manifestado, o Deus manifestado e o Deus que dá vida. E aí Jung começou a perceber que na teoria de Freud,
faltava uma terceira perna. E Jung começou então a analisar os mitos, né, as tendências das religiões, principalmente as religiões primordiais. E ele começou também a analisar os sonhos. E aí ele percebeu que determinados sonhos, que determinados mitos, eles aconteciam sempre em pessoas que estavam na Índia, na Europa, na América, tudo ao mesmo tempo. Certos símbolos, certas imagens eram geradas nos sonhos e eram tudo iguais. E Jung começou a falar assim, mas calma aí, como que pode esses símbolos, essas imagens serem iguais se as pessoas vivem em lugares diferentes do planeta? Calma aí. Com essa teoria, Jung começou a perceber que as tradições religiosas, principalmente as primordiais, que fala do plano físico, psíquico e um plano espiritual, né, a Trindade, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, né, existe alguma coisa, existe uma terceira perna que falta na psicologia. E a isto ele deu o nome de inconsciente coletivo. Só que, da mesma maneira que os órgãos físicos têm o seu, né, você tem órgãos físicos, tem coração, o fígado, o baço, o cérebro, os olhos, para funcionar, né, o seu organismo, o inconsciente coletivo também tem os seus órgãos, os seus elementos. Como ele queria fazer, né, arqueologia, e ele começou a analisar muito a questão da mitologia, né? A mitologia grega, os próprios filósofos, né? Pitágoras, Platão. Depois Jung estudou muito a Schopenhauer, né? Kant, né? Ele percebeu que o seguinte, a imagem que os homens criam de Deus, diferentemente do que as religiões pregam, o Deus verdadeiro, né, essa consciência cósmica, está muito mais à existência humana, ou seja, às experiências da alma, do que propriamente aquilo que as religiões criavam, de um Deus que era padronizado pelas religiões. Então, as experiências divinas da sua vida fazem parte do humano, da integração humana. E aí, ele percebeu que essas formas mitológicas nada mais que formavam o que ele chamou de arquétipos, que vem exatamente da arqueologia, né, dos mitos, né, arqueológicos, né? E esses arquétipos eram como nódulos energéticos, né, que captavam as experiências humanas do passado, do presente e do futuro, iam acumulando numa espécie de biosfera, né, o corpo psíquico do planeta. E cada ser humano, né, os seus descendentes, né, vão acumulando, depois de certo tempo, esses arquétipos, um a um. Ou seja, o humano atual, ele tem dentro do inconsciente coletivo arquétipos que começaram lá no homem da caverna. E isso faz com que os comportamentos, né, os condicionamentos, os hábitos humanos, as emoções humanas tenham uma certa padronização no planeta inteiro. Bom, por que isso é importante para o nosso tema de hoje? Por quê? Aonde nós estamos errando no futuro? Por quê? O nosso cérebro, ele tem um processo evolutivo. E uma outra coisa que Jung estudava muito é a origem do humano. Na época da faculdade de Jung, existiam duas teorias evolucionistas, né? Duas teorias da origem do humano. A teoria mecanicista e a teoria da vitalidade, vitalícia. A teoria mecanicista depois foi evoluindo, que deu a teoria da evolução das espécies de Darwin. E já a teoria vitalícia é muito coerente com a teoria da teologia, né? Que existe uma força maior, um arquiteto do universo, que de uma determinada hora criou o humano. Mas já naquela época, Jung questionava a origem humana. Por quê? Nenhuma, nem outra
mostrava o elo perdido. Porque se nós somos evolução das espécies, como que o cérebro humano evoluiu de tal maneira diferente de todos os outros animais, a ponto que o humano consegue ter mente, raciocínio, o livre-arbítrio? Por quê? Falta um elo aí. Em algum momento tem um elo perdido que a ciência não consegue responder. E na teoria da criacionismo, né, que é a teoria bíblica de Adão e Eva, que Deus criou Adão e Eva, essa história toda, também tem algo que falta nessa história. Por quê? Deus criou do nada. Como que foi essa criação? Né? A história bíblica fala lá, né, que fez um boneco de barro, né, e depois Deus tocou no boneco de barro e deu a vida, deu o sopro da vida. Significa que existe algo que falta ainda. Tanto é assim que a ciência hoje já admite uma terceira hipótese da origem humana, que houve uma alteração genética feita por extraterrestres. E entenda-se extraterrestre, né, digamos assim, os Elohims ou alguém que veio lá de fora, que já tinha o conhecimento da formação de um robô bioenergético, e foram eles que criaram esse robô dentro do planeta, na origem do humano aqui na Terra. Mas vamos analisar agora de um outro aspecto, para depois voltarmos a Jung. Na teoria de evolução, o cérebro humano ele evoluiu desde o homem da caverna. E agora, pegando a teoria de Jung, se nós temos fórmulas, né, formas arquetípicas dentro do inconsciente coletivo, significa que essas experiências do homem da caverna produziu uma evolução no cérebro humano. E aí que começa uma questão muito séria aonde nós estamos errando. Por quê? O humano da caverna, ele estava muito mais ligado à sua inteligência natural, o natural do humano, e estava muito conectado com a natureza. O fato de ele estar conectado à natureza, a percepção do tempo era pela natureza, ou seja, e a natureza funciona em ciclos. Nós todos temos ciclos. O ciclo diário, né? Existe um período que está com o sol, depois, na época da caverna, né, a concepção deles é que o sol chegava ao meio-dia, né, eles não tinham esse conceito de horário, né? Então tem o meio-dia que o sol estava em cima, depois o sol morria, e aí começava a noite, chegava até meia-noite e depois nascia novamente. Um ciclo de expansão, né, um ciclo de prazer, que era quando o sol estava no alto, e depois um ciclo de reflexão e até de um certo sacrifício, porque como não havia luz, não havia nada, o homem durante a noite ele tinha que dormir, não tinha outra opção. E o cérebro se adaptou a esse ciclo, tanto que ele produz hormônios, né, a melatonina, por exemplo, para que quando a luz natural cessa, automaticamente surge a necessidade do sono, e através do sonho o homem sonha. Veja como que é importante o cérebro no equilíbrio psíquico do humano. E isso já nasceu lá no homem da caverna. Mas um outro fator muito interessante nessa questão dos ciclos da natureza é que, da mesma maneira que existe o ciclo do diário, existe também o ciclo mensal. A mulher sabe muito bem disso. Ela tem, por exemplo, 4 ciclos durante o mês. A cada 7 dias, ou seja, a cada semana, né, muda-se a lua, tem a lua minguante, a crescente, a lua nova, né, assim por diante, né, a lua decrescente. E conforme esses ciclos, muda os padrões de humor da mulher, até que tenha a menstruação e recomeça-se novamente. Então existe o ciclo mensal, tanto na mulher como também na própria natureza. Existe também o ciclo anual, são 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E esse ciclo marca o ano, o envelhecimento do humano
tudo isso o cérebro foi se adaptando. E também com essas adaptações, havia também dentro da caverna, dentro do habitat do meio ambiente, as questões da formação das formas. Por exemplo, imagine que aquela criança que estava na caverna, ela tinha dois modelos arquetípicos, dois arquétipos fundamentais na mente deles. Primeiro, o arquétipo do pai, do homem. O arquétipo do pai estava muito relacionado à questão do homem ser mais violento, ser mais rústico, ele ser mais... Por quê? Ele tinha que caçar, e isso fazia com que o homem tivesse um arquétipo mais de violência, de mais forte, né? E também do sacrifício. Então no pai ele via o sacrifício. Já na mãe, a mãe ela ficava na caverna para cuidar da prole, para proteger os filhos dos animais, para dar alimentação, dava o carinho, o leite materno. Então, naturalmente, criou-se dois arquétipos, o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe. E também o arquétipo da criança, que, no caso, o arquétipo da criança representa na nossa vida, né, o entusiasmo de aprender, a fantasia que a criança tem. E isso é muito importante na vida do ser humano, na componente desse inconsciente coletivo, na criação dos modelos psíquicos da nossa vida. Tanto é assim que aqueles pais que enchem a criança de atividades o dia inteiro e não deixam ela brincar, não deixam ela ter o espaço lúdico, estão prejudicando, porque você está matando o arquétipo da criança interior da sua criança, do seu filho. E aí, esse arquétipo do pai e da mãe criou no cérebro, por exemplo, duas áreas específicas que a neurociência está trabalhando muito. Uma área que é a amígdala, né? A amígdala que está no cérebro, né? Não é a amígdala da garganta, sim a amígdala, aonde o arquétipo do pai, que é o arquétipo do sacrifício, formata inconscientemente a necessidade de um sacrifício para depois você ter a recompensa que acontece quando o cérebro emite os seus hormônios, tipo a dopamina. E olha que interessante. Alguns neurocientistas, né, começaram a fazer pesquisa com um macaco. E aí eles colocaram um eletrodo no cérebro do macaco e ofereciam ao macaco um suco de laranja e um suco de maçã. E o macaco tinha prazer com isso. Então, sempre que o cientista chegava com o suco, o macaco já tinha, né, uma emissão de dopamina, de prazer de tomar o suco. Só que aí os cientistas perceberam que determinada área do cérebro emitia esses hormônios. Aí os cientistas colocaram numa sala uma luz vermelha. E sempre que essa luz vermelha acendia, eles davam o suco de laranja e de maçã para o macaco. Chegou depois de um certo tempo, o macaco, assim que acendia a luz vermelha, automaticamente o macaco já tinha os estímulos dos hormônios da dopamina, ou seja, já emitia dopamina. Passado um tempo, eles começaram a perceber que a dopamina era gerada no estímulo da luz vermelha e não mais do suco. Tanto é assim que o macaco começou a perder a motivação pelo suco, porque o estímulo dele estava na luz vermelha e não mais no suco. Portanto, a dopamina ela tem um fator fundamental no estímulo para, por exemplo, ao invés do prazer, e sim ao estímulo. E ela é fundamental para o fator da sobrevivência do humano, porque é ela que gera essa necessidade de comer, né, de se alimentar, de beber água. É ela que estimula também o fator da criação, da procriação, e por isso ela estimula também os hormônios sexuais. Aí os cientistas deram um outro passo. Eles acendiam a luz, né, vermelha, e tinha dias que eles davam o suco de laranja e maçã, e tinha dias que eles não davam nada, só acendiam a luz. E aí eles começaram a perceber que o macaco, diante do estímulo, ele já tinha a dopamina. Mas depois que o cientista não dava o suco, o macaco começava a entrar em depressão,
ansiedade, angústia, porque ele não conseguia, ele tinha um estímulo e ele não conseguia completar o estímulo. E isso gerava na amígdala dele, que é o órgão que, né, eles analisavam que começou a aparecer esse distúrbio das emoções, porque não se completava o ciclo. O que isso significa e que isso tem a ver muito com a questão dos arquétipos? Nós estamos vivendo numa sociedade, infelizmente, com muitas alterações nas estruturas de organização da humanidade. Desde a Revolução Industrial, a humanidade tem alterado muito o seu comportamento. Uma das alterações, por exemplo, é a questão da família. Uma criança, antigamente, ela tinha dentro da sua casa os dois arquétipos, o arquétipo do pai e da mãe. E, automaticamente, ela tinha um certo equilíbrio cíclico dentro da sua mente, porque ela via diariamente o pai sair para a rua, trabalhar, se sacrificar e voltar à noite, né? Então, ela tinha essa noção cíclica que o pai ia para o sacrifício e depois voltava à noite. E do outro lado tinha a mãe, que ficava em casa, né, antigamente, e fazia, né, todo o processo de cuidar da criança, alimentação, carinho, leito materno. Então ela tinha praticamente equilibrado esses dois arquétipos e o cérebro tinha esse funcionamento orgânico de ciclos dentro da mente dela. O que acontece hoje com a questão do divórcio? Hoje, né, uma pesquisa americana já diz que 51% das mulheres americanas que têm filhos são mulheres que já tratam das suas crianças sem a presença do homem. Isto está alterando e gerando determinados problemas psíquicos da criança inconscientemente. Por quê? Aqueles sentimentos arquetípicos do inconsciente, que um pai ele traz o sacrifício, que a mãe traz o carinho, o que está acontecendo? Ela já não tem mais a imagem do pai, então você já está com um problema aqui. As suas amígdalas já estão criando depressão, essas coisas todas, os transtornos psíquicos. E por outro lado, a mãe, que antigamente ficava com elas, que mais é obrigada muitas vezes a trabalhar, a fazer as suas atividades, essas coisas todas, automaticamente o outro arquétipo da mãe também está sendo alterado. E aí, o que acontece? Com o consumismo, muitas vezes, e pelo fato, muitas vezes, da criança ter que ser assistida por um terceiro, uma empregada, ou então ir para uma creche logo muito cedo, e não ter essa presença desses dois arquétipos da vida, está destruindo o outro arquétipo, que é o arquétipo da criança. Então, ela já não tem mais controle de horário, ela come comida assistindo televisão, ela já não tem mais essa noção, esse equilíbrio que é natural do sacrifício e do prazer. Porque o que acontece? Quando você tem o prazer excessivo, o que significa? Você vai gerando dopamina. Só que, como você tem muito dopamina e o seu cérebro também ele é plástico, ou seja, ele é neuroplástico, ou seja, ele também expande, automaticamente ao gerar muita dopamina, e você chega a um ponto que você não tem mais prazer, porque você só tem dopamina, você não tem o sacrifício. Porque a função do sacrifício é exatamente gerar esse equilíbrio entre prazer e o sacrifício. Porque o sacrifício, por exemplo, no ritual da Igreja Católica, antes da Páscoa tem a Quaresma. O sacrifício, ou seja, 40 dias de sacrifício, para depois você ter a celebração, que bate muito com os ciclos da natureza, né? A Páscoa simboliza a primavera, principalmente no continente norte, né? Na parte norte do planeta. E aí o que acontece? Esse equilíbrio cria a ordem. Como nós não temos mais esses ciclos equilibrados, e você começa a gerar muito dopamina, e essa dopamina chega uma hora que ela não consegue mais realizar, quando a criança vai crescendo, ela vai entrando na adolescência, vai entrando na juventude, ela começa a perder os estímulos,
Por ela não ter sacrifício, ela não tem mais estímulo. Ela fica jogando videogame o dia inteiro, fica assistindo televisão o dia inteiro. E tudo isso gera dopamina e não tem mais os estímulos necessários para que haja o equilíbrio. E não havendo o equilíbrio, você começa a transformar o inconsciente coletivo da humanidade. Mas ao invés de construir um mundo bem melhor, porque se você só tiver o bem-estar, você não compreende a grande magnitude do universo. A grande magnitude do universo, vamos dizer que exista um Deus que criou tudo isso, ou um Criador, ou sei lá eu, o que seja. Ele criou exatamente o sentimento do prazer e o sentimento do sacrifício, e você vive nesses ciclos, inclusive o ciclo da vida, que tem o nascimento, a vida, depois a morte, exatamente para que haja o sacrifício e a parte do prazer. E é este equilíbrio que traz para a humanidade o equilíbrio dos transtornos psíquicos. Como a humanidade está alterando a sua forma de viver, a criança hoje já não tem mais disciplina, hora de dormir, dorme a hora que quer, acorda meio-dia. E aí, presta atenção, os pecados capitais que a igreja fala, da gula, da ira, da luxúria, da preguiça, da raiva, os pecados capitais, o orgulho, os pecados capitais, eles são compensados com as 7 virtudes. Existem 7 pecados capitais, mas existem 7 virtudes. E isso promove o equilíbrio no corpo humano, equilíbrio no cérebro, o equilíbrio no inconsciente das crianças, dos adultos. E aí você começa a perceber a grande quantidade de seres que estão praticamente tendo transtornos cada vez maiores. E para tentar compensar o fato de você não ter mais o sacrifício e você só ter dopamina, você começa a procurar outras substâncias para conseguir tentar compensar a falta do sacrifício. Por exemplo, tabaco, os entorpecentes, o álcool, o próprio vício do sexo, da pornografia, o vício da preguiça e outros vícios. Ou seja, aumenta os pecados capitais e você não dá mais as virtudes para seus filhos, para a criança, para o jovem, para o adolescente. E isso está gerando uma nova raça de humanos, porque nós não estamos seguindo a inteligência natural da humanidade, de todos os humanos, que vem lá dos nossos ancestrais, lá do homem da caverna. E isto está destruindo a humanidade. Se nós queremos construir um mundo bem melhor, nós temos que rever os nossos conceitos e reprogramar o nosso sistema operacional, que é uma composição do ego, que para Jung é o consciente, do inconsciente pessoal, que é o seu corpo psíquico, e do inconsciente coletivo, que é o seu corpo espiritual. Se você gostou dessa live, compartilhe e vamos aumentar o número, né? Já estamos no Instagram com mais de 100 usuários. Logo nós vamos chegar a grande quantidade de usuários. Ajude a gente compartilhando, tá bom? E eu desejo que a humanidade, para construir um futuro iluminado e parar de errar, nós precisamos construir seres que sejam magníficos, eternos e plenos de amor. E assim é.